Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vereador Mário Lelo, do PDT, Botucatu, dando o seu pitaco aí sobre segurança pública, né? Como é que você identifica um bandido? E a justiça vai dizer quem é que realmente deveria ser preso ou não. Porque a boa operação é aquela que prende e não aquela que mata. E se está usando um fuzil, não significa que seja bandido. E se está portando um fuzil, não significa que seja bandido. E se está Vocês estão ouvindo isso? portando um fuzil, não significa que seja bandido. Quando foi que você, andando pela rua desse nosso Brasil varonil, você no metrô, pegando um ônibus, quando foi que você encontrou o seu amigo na rua carregando um fuzil e aquilo pra você pareceu uma coisa muito natural? Ó, fulano, tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia? Maravilha. E aí, tudo bem? E aí, esse fuzil aí? Vou levar pra minha tia. Tô dando de presente, vai ter um aniversário lá, vou dar de presente pra um amigo meu. Né? Porque o cara tá dizendo que as pessoas andam pela rua com fuzil e nem todo mundo que tá com fuzil na rua é bandido. Essa aí é a política brasileira. É os caras que vão resolver. Uma coisa que é tão óbvia, o cara fala uma merda dessa. Agora você imagina esse cara discutindo imposto, saúde pública, discutindo educação. Imagina. A topeira dessa aí. Imagina. Cara, parabéns aos seus eleitores. Quem vota nessas merda merece o vereador que tem. Vamos olhar essa cena aqui que aconteceu aqui em Santa Catarina. Isso aqui é uma cena que também traz bastante dúvida para muitas pessoas. Você não entende, posso ou não posso, pode ou não pode? O que eu falo? Se eu encontro na rua, eu reclamo ou não reclamo? O que eu faço se acontecer uma situação como essa? E aqui vamos descrever o que aconteceu. Olha só. Aí, ó. Um rapaz sentado no meio-fio, ali queimando um braço de Judas na maior tranquilidade. E o carro da polícia passando, ó. Vai, Jorge, pega a mão na cabeça, larga o cigarro no chão, vai, pega a mão na cabeça e vira de costas. E aí? E aí, vê? 6160. Como você deve saber, o porte de maconha ainda continua sendo crime, certo? Só não é passível de prisão em flagrante, mas a maconha está apreendida, estou fazendo boletim para encaminhar a delegacia de polícia e aqui em Santa Catarina é passível de multa, tá bom? Você está sendo notificado. Cópia do boletim para ti, beleza? E aqui o auto de infração, vai vir no teu CPF, isso aí vai ficar vinculado ao CPF. Se tu quiser ter acesso ao link do auto de infração ou tentar recorrer, o link de acesso está aqui no final. Aí, ó. Muito bom isso aqui. O que tem de bom isso aqui? Deixa eu tirar o som. O que tem bom isso aqui? Para esclarecer esse ponto, que é o seguinte, essas loucuras brasileiras, é assim. Você pode ser puta, mas você não pode cobrar por isso. Você não pode ter um cafetão. Você pode fumar o braço de Judas, mas você não pode comprar. Você pode fumar, mas você não se pode portar. Você não pode vender, mas você pode fumar. Essas loucuras que o judiciário brasileiro criou, com sua jurisprudência, até parte do legislativo também participou disso aqui. É loucura. É um negócio muito doido. Você pode fumar, mas não pode comprar. Você pode fumar, não pode carregar. E o pessoal de Santa Catarina foi malandro, que eles ainda estão dando uma multa em cima, que é interessante, que é o seguinte. Foi nesse ano aqui, ó, foi fevereiro, vocês lembram em fevereiro que o STF decidiu que posse de até 40 gramas da erva do capeta aí, para uso pessoal, não configura crime? Lembra? Isso significa que se alguém for flagrado com essa quantidade, ele não vai ser preso. Mas a substância será apreendida. Olha que confusão. Eles fizeram a descriminalização do porte para uso pessoal.
Eles fizeram a descriminalização do consumo. Mas consumo em praça pública, local público, rua, praia, continua ilegal. Tá? E lá em Santa Catarina tem uma lei estadual que impõe uma multa de 1 salário mínimo para quem for pego consumindo droga em espaço público. Juridicamente, você olha, essa medida meio que contraria a decisão do STF. Tá uma zona no Brasil, vamos falar baixo. Tá um puteiro aqui. Tá um puteiro. Mas ela é aplicada localmente. O porte para uso pessoal é descriminalizado pelo STF, não pelo parlamento, tá? Mas o consumo público leva a sanção administrativa, tem essas multas, tá? Às vezes é multa estadual, às vezes é multa municipal. No caso desse que a gente viu no vídeo, o jovem foi multado por consumir em via pública, não pelo porte. Sacou? Então, qualquer um que você vê na rua lá fumando é crime. Não pode. O orégano ainda não é legalizado no Brasil, tá? Isso significa que não há uma regulamentação para produção, não tem uma regulamentação, autorização para venda, para consumo comercial, venda comercial. Não tem nada disso aqui, tá? É uma zona, uma bagunça completa, cheio de arremedo, cheio de coisa aí que o pessoal fica tentando fazer, mas ainda é crime. Então, fumar na rua em si não é crime. Mas se for a erva do capeta, é um problema, tá? Vai levar multa em alguns estados, outros não. Tem estado que não tá nem aí. E é uma tremenda confusão, porque as decisões federais conflitam com a estadual, que do conflito com a decisão municipal, nem sempre elas estão alinhadas. Isso vai criando situações contraditórias que você que tá me ouvindo, passa na rua, vê um cara ali estragando a vida dele, apertando lá um cigarrinho do capeta, você fica sem entender, né? Você fala, porra, tem alguma coisa errada aqui. Não é possível. Pode ou não pode essa porra? Tá lá. Vai pagar um salário mínimo lá. Se lascou. Beleza? Vamos seguir em frente aqui. Eu tenho um vídeo muito interessante. Eu não mostrei de manhã. Eu deixei ele um pouco mais pra frente porque ele é parcialmente chocante. Nós vamos daqui a pouco ver uma mulher, uma menina que levou uma porrada de tiro, mas a aparência dela, ela tá bem, mas ela faz uma declaração enquanto ela tá esperando socorro, ela tá achando que ela vai morrer, e o interessante é a declaração que ela faz. Toda baleada, mas pode ficar tranquilo que você não vai ver sangue, nem você vai ver os furos, né? Ela tá deitada ali, cheio de gente ajudando ela ali. Daqui a pouco a gente vai mostrar sobre isso. Mas vamos para esse outro caso aqui, mais uma do Lula. Passou a restringir o acesso público. O Lula passou a restringir o acesso público a documentos referentes a acordos firmados com estados, municípios e ONGs. Na prática, essa decisão afeta a transparência de 600 bilhões de reais em recursos públicos. O Lula colocou sigilo numa porrada de coisa. Foda-se. Qualquer assunto que totaliza 600 bilhões de reais. Não é mais possível consultar quais empresas foram contratadas dentro de qual convênio. Essa decisão do Ministério vai contra, claro, o discurso de transparência do governo. Inclusive, a gente lembra aqui que esse tema foi assunto da campanha do presidente Lula em 2022. A gente separou aqui para vocês alguns pontos para a gente poder relembrar e debater. Aí, durante a campanha de 22, em uma entrevista a uma rádio, ele criticou o então presidente Bolsonaro, que havia colocado sigilo de 100 anos em alguns documentos. A gente falou muito disso aqui, criticamos muito o Bolsonaro dizendo que não tem corrupção, mas decreta sigilo de 100 anos para qualquer denúncia. Ou seja, decreta sigilo de 100 anos para o filho, decreta sigilo de 100 anos para os amigos, para o Pazuello, ou seja, nada dele é investigado só daqui a 100 anos, quando ele não existir mais. A gente criticou muito, obviamente, esse sigilo de 100 anos aqui do governo Bolsonaro. E o presidente Lula, na pré-campanha de 2022, em junho, usou... Eu acho que foi pegadinha do Jair. Acho que ele botou de sacanagem isso aí. Já estava terminando o governo,
E ele sabia que o Lula ia abrir o sigilo todo, ele criou uma baita de uma expectativa. Foram atrás de quebrar o sigilo da Michelle Bolsonaro. Quebraram o sigilo da Michelle e não tinha nada. Aí o pessoal viu, pô, não era necessário fazer sigilo disso aqui. Não tem nada. Caíram igual o pato. Caíram igual o pato. Mas qual é o problema aqui? O problema do sigilo do Lula, o Brasil tem uma lei de acesso à informação, né? Deixa aqui sem áudio. O Brasil tem uma lei de acesso à informação que é de 2011, e ela dá várias diretrizes para você promover a transparência do setor público, regula o acesso à informação do cidadão, o que pode estar disponível, o que é obrigatório estar disponível, o que você pode esconder, o que você não pode esconder. A lei diz tudo lá. E essa lei foi um marco importante porque ela garantiu que o governo tivesse publicamente o que eles chamam de accountability, tá? Isso aí perante a sociedade, transparência perante a sociedade. Mas tem algumas exceções na lei. A lei prevê exceção. A lei permite algum tipo de sigilo. Por exemplo, informações de segurança nacional. Informações que, se elas forem divulgadas, elas vão comprometer a defesa do país. Por exemplo, chega para a presidência da República uma informação dizendo o seguinte: olha, o avião que a gente comprou, o Gripen, tem um defeito de fábrica que a gente vai levar uns 2 anos para corrigir, e até lá o Brasil não tem caça. O espaço aéreo brasileiro está vulnerável. O governo pega e mete sigilo naquilo. É permitido e inclusive recomendado. Você mete sigilo, outros países não podem saber que eu estou 2 anos sem defesa aérea. O pessoal do tráfico de droga vai deitar os cabelos, não pode? Então, se é uma situação de segurança nacional, você pode aplicar sigilo naquilo ali, que é sigilo do quê? Peraí. Qualquer especialista falar assim, peraí. O Brasil já comprou o avião com esse determinado radar. O que houve? Por que o Brasil está comprando um novo radar para esse avião? Nossos aviões estão sem radar? Entendeu? Aí a informação gera desconfiança e expõe vulnerabilidade. Aí você pode aplicar sigilo na compra do radar. O governo aplica sigilo em compras militares, não sei o que, é isso aí. Segurança Nacional é isso aí. Se você tem informações com dados pessoais, que se esses dados forem revelados, eles violam a privacidade dos indivíduos, ele pode ter sigilo. Por exemplo, no processo da Dilma, no STM, do tempo que ela era militante, é um processo que até hoje me causa estranheza, que ele não veio a público. Eu acho que é o único processo do período militar que até hoje está escondido num cofre do Superior Tribunal Militar, no STM. Ninguém pode ter acesso. E eu conversei com militares generais, pessoal, perguntei sobre essa questão. Sempre quando eu tenho a oportunidade, eu pergunto. Vem cá, por que o processo da Dilma está dentro do cofre do STM? Por que ninguém pode ter acesso ao processo dela? E as respostas que eu recebi foi o seguinte: olha, não sei, mas nós temos uma suspeita. As informações que estão dentro do processo do STM, do tempo que ela era jovem, devem ser de cunho tremendamente desmoralizante. E conhecendo a história do que eles fizeram na época, e realmente tinha, muitas dessas meninas, elas eram presas naquela época dentro dos aparelhos, aquelas casas dos terroristas, com uma coleção de doença venérea. Ou seja, dados pessoais, dados que, se revelados, violam a privacidade de indivíduo, vai trazer esse tipo de constrangimento, pode ser que eles recebam um sigilo. Tá? Pode ser que um determinado processo me traga, por exemplo, estou investigando alguma autoridade pública e tal, e eu descubro no processo que ele tem AIDS. Está num tratamento, mas ninguém sabe. Aí você aplica um sigilo lá para você preservar dado pessoal. É natural. E tem o último, que é o seguinte: as informações que possam interferir em processos investigativos ou processos em andamento também pode receber o sigilo. Tem alguma investigação acontecendo e, se esse dado se tornar público, você atrapalha a investigação.
Aí o que acontece, você pode, a lei prevê, você colocar um sigilo em cima daquilo ali. Porque tem uma investigação em andamento aqui, ó. Vou prender uma rede de pedofilia. Você está em investigação, está em andamento, tá? Aí sai uma informação de uma autoridade pública que faz parte da rede, que já tá lá, tá para ser preso, e algum jornalista quer divulgar aquilo lá, tal, você... Não. Essa informação tem que ficar sigilosa. Se você divulgar, você vai espantar o resto da galera. A galera vai apagar as fotos do computador, vai apagar, vai destruir material, tá? Então a polícia tá quase dando a boca para pegar logo. Então não. Sigilo nisso aí. Entendeu? Então, quando acontece algum processo em que essa informação pública vai prejudicar processo, pode ter sigilo. Quando tem dados pessoais, coisas de privacidade, qualquer coisa que se for divulgado viola a privacidade das pessoas, LGPD na veia aí, pode ter sigilo. Ou segurança nacional. Acabou. Segurança nacional, dado pessoal e interferência em processo. Acabou. O resto, meu querido, é treta. E o que você está vendo aqui é treta. Só pode ser treta. Porque o cara pegou um pacotão com um monte de coisa. Então não tem nada a ver os gastos da viagem da Janja com processos em andamento, dado privado, segurança nacional, não tem nada ali. Quem pegou o avião da FAB no Brasil tá sigilo. Eu espero que a aeronáutica guarde isso tudo aí, porque tem que botar tudo isso a público. E lembrando sempre, a Constituição, essa bosta de 88, lá no artigo 5º, eu não lembro qual o inciso, ele fala que ele garante o direito de acesso às informações de interesse público. Exceto nas hipóteses de sigilo que está previsto na lei de sigilo. Então o resto é tudo aberto. Então para o governo, o que está na lei de sigilo pode se fechar. O resto é tudo aberto. E essa é uma coisa que o próprio Congresso Nacional tinha que estar trabalhando nesse momento. Porque se o governo está botando sigilo a torto direito em qualquer coisa, ele está desrespeitando a lei que o Congresso criou. Mas o Congresso é governado ali por pusilânimes, né? Então, inclusive, alguns podem ser até beneficiários desse sigilo. Então, por isso que você vai ver tudo fechado. Não pode isso, não pode aquilo, vai descobrir depois. No próximo governo, tira o sigilo de tudo. O próximo governo tira o sigilo de tudo. E eles sabem que o próximo governo pode tirar o sigilo de tudo. Que não dá para escapar, não dá para fugir. Sabe que é uma coisa temporária, tá? E lembrando, como foi dito aqui, campanha eleitoral de 22, o Lula criticou o sigilo que o Bolsonaro tinha feito, tá? E agora ele coloca em tudo. Mais uma mentira do Lula. Mais uma mentira do Lula. Acredite se quiser. Na sequência, eu quero chegar no vídeo da menina. O recado da menina é impressionante, tá? Então aqui, ó, o caminhoneiro ontem postou nas redes sociais uma coisa inacreditável desse puteiro que virou a gestão pública de qualquer coisa no Brasil. Inacreditável. O caminhoneiro deve passar aqui sempre, né? E com certeza isso aqui custou algum dinheiro de alguém, de algum município, tá? Onde é que é isso? Não tem. Olha só o que ele mostrou, vou dar o zoom aqui. No meio da estrada. BR-050. BR-050. Capitólio. Uma faixa de pedestre que leva nada a lugar nenhum. Tá ali na frente, ó, faixa de pedestre que começa na mureta e termina num barranco. Vocês estão vendo isso aqui? Faixa de pedestre que termina numa parede de barranco e numa mureta. Deixa eu dar uma segurada aqui pra esse caminhão passar. Não tem nada. Tem nada do lado direito. Nada. Mas o interessante mesmo é lá de cá, lá. Uma faixa de pedestre. Olha lá. A faixa de pedestre termina num barranco. Só o ET Bilu passa por aqui. É isso aí, Joaquim Pistola. Só o ET Bilu passa por aqui. Marina Selva. Aí eu pergunto pra vocês, isso aqui custou dinheiro? Você acha que isso aqui custou dinheiro? Porque lembra, não é só a faixa. Tem as placas, ó. Tem as placas. Sinalização. Teve um quebra-mola. Tem um quebra-mola. Tem outra placa ali. Tá tudo lá, ó. Tudo isso custa dinheiro. Tá vendo? Tá vendo ali, ó?
Isso aqui é impressionante, cara. O descaso com dinheiro público em todos os municípios do Brasil. Todos os municípios do Brasil. Uma faixa de pedestre que leva nada a lugar nenhum. Deixa eu dar uma segurada aqui pra esse caminhão passar. A baixa qualidade da gestão pública brasileira. Onde cala, uma faixa de pedestre acaba no barranco. Eu dizia meu amigo Walter Barriga, tem uns engenheiros que estudam pra burro. Os engenheiros que estudam pra burro. Ah, meu Deus do céu. Ó, notícia vida de Singapura. Eu não sei se isso vai... Se seria uma boa ideia no Brasil, né? Singapura tá apurando lá muito golpe digital, muito golpe, sabe? Muito farsante, muito ladrão. E eles resolveram o seguinte, além da pena normal que já tá, eles incluíram a pena de açoite. E aqui você tá vendo, o policial está em treinamento. Não é uma pessoa, é um boneco com uma bunda de borracha para que o policial possa fazer um treinamento ali, ó, treinamento. Qual é a melhor técnica, como é que ele faz para mandar a paulada ali, ó. Como é que é a melhor posição, técnica, o ângulo, tal. E eu pergunto para a audiência. Que eu trago aqui a última imagem, tá? Eu não preciso mostrar tudo aqui, né? Deixa eu só dar um play aqui, ó. A menina, ó, ela tá congelada a imagem aqui. Não dá pra ver, tá vendo? Não dá pra ver. Mas ela levou, quer ver aqui, ó. 15 tiros. Lá na Paraíba. 15 tiros que ela levou. Tá aqui deitada esperando o socorro médico. E já adianto, ela sobreviveu. Ela tá bem, tá? Esses mistérios, né? Mistérios. Tem gente que leva um tiro, morre. Aí levou 15 tiros, não morreu. Então eu vou deixar aqui, ó, só a cabeça dela ali, para não dar problema no YouTube. Olha o recado que ela manda. Eu te amo, independente de tudo. Não vai não, não deixa. Vou. Conselho me deram. Eu lhe amo, meu avô. Independente do que eu falei, do que o senhor fez. Eu te amo. Deus. Obrigado pela oportunidade. Conselho foi dado. Só me deu 1, 2, 3, 4. Tô aqui toda baleada. Minhas costas, minha cabeça, meu peito. Minhas pernas, filma, amiga. Filma. Tá quebrada as duas pernas. Tá com as duas pernas quebradas. Duas pernas quebradas. E ela sobreviveu. Ela sobreviveu. E o interessante aqui é o que ela tá falando. Teimosia. Escute seus pais, meus amigos. Eu tenho 24 anos, meu nome é Vivian, eu sou da Praia de Acaú. Minha vida acabou aqui. Eu morri. Não, ela sobreviveu. Meu último suspiro, entendeu? Dê valor à sua mãe. Escute seu pai. A vida é curta. Interessante, né? Eu achei muito interessante. É isso aí, Deus tem algum plano pra ela, cara, porque levou os 15 tiros e tá bem. Ela tá bem. Mas também esse reconhecimento interessante. Esse reconhecimento dela de que aviso não faltou, conselho não faltou, estava respondendo pelas escolhas que ela fez. Nasceu de novo. Nasceu de novo. Tem que aproveitar a oportunidade que chegou. Nasceu de novo.